Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que bênção podemos estar hoje compartilhando a palavra de Deus mais uma vez. Pela misericórdia dele, nós chegamos até aqui, como disse o profeta Samuel, nos ajudou o Senhor e ele há de continuar nos sustentando, nos abençoando, não só aqui nessa vida, mas eternidade afora, porque ele é a fonte de tudo, da nossa existência e da nossa permanência em qualquer lugar, em qualquer situação. O Senhor é a nossa única fonte de salvação. Aleluia. Eu quero orar com você antes de ministrarmos a palavra de Deus. Pai amado, Deus bendito, nós te glorificamos pelo dia de hoje, porque o sol raiou mais uma vez, porque a vida, Senhor, aqui nessa terra, nós pudemos experimentar mais um dia para glorificarmos o Teu nome com as nossas vidas, porque foi para isso que nós fomos criados, para o louvor da Sua glória. Então, ó Deus, nos ajuda para que o nosso dia de hoje, a nossa semana, ó Deus, ela seja para o louvor da Sua glória. Abençoe aquele que está triste na sua casa, ó Deus, abençoe aquele que está enfermo, aquela que está enferma, ó Deus, em nome de Jesus. Cura, ó Deus, dá um tratamento, ó Deus, faz um milagre em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, essas vidas, os profissionais que cuidam da área da saúde, tem misericórdia, abençoa, Senhor, mantém eles firmes, em pé, ó Deus, com saúde para cuidar de quem precisa mais do que eles, em nome de Jesus. Enfim, Senhor, que o Senhor esteja sustentando cada vida que está diante de nós nesse vídeo hoje. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. E o texto que Deus nos deu para ministrar hoje se encontra no Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, versos 1 a 6, diz assim o Senhor Jesus: Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Creiam em Deus, creiam também em mim, disse Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não teria dito isso para vocês. Mas eu vou preparar para vocês lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou, disse Jesus. Aí Tomé disse para ele o seguinte: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? E Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Hoje de manhã, quando eu vinha aqui para o templo, para o culto, eu encontrei várias pessoas na rua. Era umas 7h20 da manhã, encontrei duas mulheres correndo, depois mais duas pessoas correndo, depois mais um grupo de 7, 8 pessoas também correndo. 7h20 da manhã, 7h15 da manhã, um frio, alguns de shorts, alguns só com camiseta, alguns com agasalho, mas é impressionante como o ser humano é. Quando ele deseja alguma coisa, quando ele tem vontade de alguma coisa, quando ele quer fazer alguma coisa, ele não mede esforços. Ele enfrenta frio, ele enfrenta chuva, ele enfrenta uma série de obstáculos, porque ele quer fazer aquela coisa. E o assunto que eu gostaria de falar com vocês hoje é justamente sobre essa questão do desejo de estar em algum lugar, ou de estar num certo lugar. Existem assuntos que ultimamente, quando eu digo ultimamente, eu me refiro às últimas 3 décadas, assuntos que não têm sido muito populares na igreja. E o assunto nosso de hoje é justamente um desses temas, né? O que não é popular para nós hoje? O céu. O céu. Céu na mente das pessoas é lugar para gente que já está fazendo hora extra aqui na terra, porque ele está mais associado com uma coisa ruim, que é a morte, do que com algo que se queira muito, que se deseje muito.
O céu não é uma daquelas coisas que a gente desconhece e que talvez por isso, por desconhecer, por não se interessar muito, e embora seja o melhor resort do universo, a impressão que dá, a impressão não é a certeza que a gente tem, que a maioria dos crentes não está muito interessada em ir para lá tão cedo. E há muitos mitos sobre o céu, mas eu quero dizer para você que o céu não é um mito, pelo menos não para quem acredita na palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que o povo de Deus vai passar a eternidade lá com Ele. Eu não sei se é para lá que você quer ir, mas eu acredito que a outra opção não é nada agradável. E o que é preciso fazer para ir para o céu? Vou fazer algumas perguntas para você e você responda aí onde você está. Se você vender tudo o que tem e der aos pobres, você vai para o céu? Se você, ao invés de dar aos pobres, der tudo para a igreja, você vai para o céu? Se você for uma pessoa super honesta, uma pessoa que faz tudo o que tem que fazer, com esmero, com excelência, sem reclamar, sem praguejar, você vai para o céu? Se você for uma pessoa gentil, amável, agradável, educada, amorosa com todo mundo, com os animais, você vai para o céu? Muita gente acha que sim, mas quem conhece a Bíblia sabe que não, embora é um dever de todo aquele que conhece Jesus ser desse jeito. Então, o que é preciso fazer para ir para o céu? Basicamente, gente, vocês não vão gostar. Morrer de duas formas, não só metaforicamente, falando, como no batismo, quem batiza por imersão, a gente costuma dizer que é morrer com Cristo quando você afunda na água e ressuscitar com Cristo quando você sai da água. Essa é uma metáfora da morte e ressurreição de Jesus. Mas a gente precisa dessa primeira parte metafórica e também precisa ou de duas coisas, ou morrer mesmo fisicamente, depois de ter morrido metaforicamente, ou Jesus voltar para buscar a sua igreja. A gente até pode escolher se quer ir para o céu ou não, só não dá para escolher como ou quando. Outra coisa sobre o céu é que todo mundo tem a chance de ir para lá, todo mundo. Por quê? Porque o único pré-requisito é uma decisão, é uma resposta, na verdade. É a decisão de responder aquilo que Jesus nos oferece, ao seu sacrifício, à sua morte por nós. Isso é muito simples para quem está afim, mas pode se tornar um grande problema para quem não se atenta aos detalhes, para quem não está afim. Eu ouvi uma história muito interessante sobre isso e vou contá-la com as minhas palavras. Não é uma ilustração, é verídico. Uma mulher nos Estados Unidos, ela era cantora na igreja e ela foi convidada para cantar na cerimônia religiosa de um casamento da filha de um figurão da cidade lá. Pensa num casamento assim de milhões de dólares, né? E ela recebeu também convite para ir para a festa. Uma vez que ela foi convidada para cantar, ela foi convidada também para ir para a festa, que era num lugar fantástico na cidade lá. E quando ela chega no evento, na festa, já havia acontecido o casamento na igreja, estava na festa, chegando na festa havia uma pessoa recepcionando os convidados e conferindo a lista dos convidados. Então o casal chegava, seu nome por favor,
está na lista, pode entrar. Chegou a vez dela com o esposo, e procura daqui, procura dali na lista, e checa isso, checa aquilo, um tempão parado ali, e nada do nome deles estar na fila. Depois de um tempo, o recepcionista chamou um garçom e falou assim: olha, leva esse casal ali para o elevador de serviço e conduza-os até a garagem, eles não estão na lista. Eles foram educadamente escorraçados do lugar. Aí eles entraram no carro, ela começou a chorar, aquele desespero, e depois de um tempo o marido perguntou para ela o que foi que aconteceu. E ela respondeu o seguinte: eu acho que eu já sei o que aconteceu. Eu esqueci de confirmar a nossa presença como era requisitado no convite. Todo convite pede para a gente, vem aquele papelzinho, com clipes falando assim: favor confirmar a sua presença no telefone número tal. Todo mundo recebe o convite de Jesus para a vida eterna, é para todos, mas só aqueles que confirmam presença é que poderão entrar na festa. Capite? Se o nome não estiver na lista, bye bye, so long, farewell. Não entra. Crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador é condição sine qua non, fundamental, imprescindível para entrar no céu. Mas existe uma resposta para isso. Depois que você faz isso, depois que você confirmou a sua entrada, é só esperar pela morte ou pelo arrebatamento. Não é simples? É claro que é, até porque a taxa de mortalidade até hoje é de 100%, isso é, todo mundo morre, e quem morre tem que necessariamente ir para algum lugar, seja de volta ao pó, para aqueles que acreditam que não existe vida depois da morte, seja para o céu para aqueles que creem em Jesus Cristo e no que a Bíblia diz, seja para o inferno para aqueles que acreditam que tem que existir alguma espécie de justiça para gente ruim nesse mundo. Há até quem acredita que essa conversa de céu é só uma maneira de enganar as pessoas para amenizar a dor que elas estão sentindo pelo luto, não é? Para enganar pobre, essas coisas. Pessoas que precisam de algum conforto para o sofrimento que estão vivendo. Eu não sei se você se encaixa nisso, onde você se encaixa nisso tudo, mas o fato da gente não perceber, hoje em dia, diferença alguma na vida de cristãos e não cristãos, no seu comportamento, na sua maneira de pensar, de agir, de falar, de viver, o fato de cristãos terem tanto medo da morte quanto não cristãos é evidência de que o céu não está em alta na igreja. E quando a gente começar a fugir, a se esquivar do lugar que Jesus foi preparar para passarmos a eternidade, o que acontece? A gente começa a tentar recriar ou criar esse lugar na terra. A gente começa a buscar uma maneira de viver na terra como se estivesse no céu, como se isso fosse possível, a fazer da terra um paraíso, porque no coração da gente existe uma fome pela eternidade, é o que nos diz Eclesiastes. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Existe muita coisa impressionante na terra, sem dúvida alguma, lugares lindíssimos, mas nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem algum que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ainda que o ser humano tenha a capacidade de fazer coisas extraordinárias, construções fantásticas, uma tecnologia impressionante, a terra nunca vai ser, nem de longe, como o céu. E eu queria fazer algumas considerações do porquê crer e desejar o céu. Primeira delas, o céu é incomparavelmente melhor do que a terra, porque o nosso Deus está lá.
não nessa onipresença que a gente diz aqui, Deus está em todo lugar, não é? Ele pode estar em todo lugar. Jesus nos ensinou a orar, a oração modelo que Jesus nos deixou, começa com a seguinte frase, expressão: Pai nosso que estás no céu. Mas que céu é esse? Paulo, segundo Paulo, é o terceiro céu, nem o primeiro nem o segundo, é o céu dos céus. Eu, por exemplo, não tenho aspiração de ser piloto de avião para viajar nesse céu, no firmamento aqui, o céu azul, nem tenho aspiração de ser astronauta para viver no cosmos, no espaço lá das estrelas, mas a minha aspiração é viver no céu, na presença do Pai. É por isso que em João 14, Jesus diz aos seus discípulos, diz para os seus discípulos não ficarem tristes, só porque ele não ia estar mais entre eles fisicamente. Ele ia na frente preparar um lugar para que no tempo que eles chegassem lá, na vez deles, não é? Quando eles morressem, não é? Eles iam chegar e encontrar tudo preparado, pronto para eles. E Jesus é muito enfático aqui ao dizer que ele iria nos preparar um lugar, não é um estado de torpor, onde a gente ficasse ali como que anestesiados, drogados, tendo pensamentos, vendo coisas ilusórias na mente virtual. Não, é um lugar. Há muitas metáforas para o céu na Bíblia: terra prometida, cidade celestial, reino de Deus, são algumas delas, não é? Mas acima de tudo é a casa do Pai. A gente fica imaginando uma porção de coisas com relação ao céu, como decoração, os móveis, a arquitetura, mas na verdade, a verdade é que quem teve uma boa infância com uma família ainda que disfuncional, até porque todas as famílias são disfuncionais de alguma forma, mas se pelo menos você teve uma infância assim um pouco mais agradável, você tem saudades da casa do Pai, ou dos pais. E não é pela decoração, não é pela arquitetura, não é pelo conforto, mas por eles, pelo ambiente, né, pela presença deles. É disso que nós estamos falando aqui. Mais do que mansões celestiais, mais do que o esplendor da arquitetura, da decoração, do material que é empregado na construção do céu, é a presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo. É isso que faz o céu ser o céu. É isso que o torna tão diferente, tão infinitamente superior, tão infinitamente mais maravilhoso com relação a tudo. O céu não é uma utopia, não, senhores, é a casa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é um lugar preparado para um povo escolhido, redimido, lavado pelo sangue de Jesus. Alguém que eu não conheço, eu só ouvi a frase, disse o seguinte: o primeiro céu a gente vê de dia, o segundo céu a gente vê à noite, que é o céu das estrelas. E o terceiro céu a gente vê pela fé. Ruas de ouro, mar de cristal, portões de pérola. Não são essas coisas que nos puxam para o céu, mas a presença de Deus. Ele é a força gravitacional que nos puxa para o céu. Deus. A gente pode até ter pulseira de ouro, objetos de cristal, colar de pérolas. A gente está até bem familiarizado com esses materiais, mesmo não tendo. O que não estamos acostumados é com a presença manifesta da pessoa gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. Quando nós nos deparamos com Ele, com as marcas dos cravos, da coroa de espinhos, com o lado perfurado pela lança, essa coisa toda, ouro, cristal, pérola e sei mais lá que espécie de pedra, jaspe, aquelas coisas, esmeralda, essas coisas todas, elas não farão o menor sentido mais para nós. Porque se tem uma coisa que essa pandemia tem nos ensinado, é o valor das pessoas que amamos.
Muita gente daria tudo o que tem só para tê-las de volta. É nesse sentido que o que importa nesta vida e no céu é a pessoa de Jesus. Com ruas de ouro ou de pedra, com mar de cristal ou de água, com portões de pérola ou de madeira, o que importa mesmo é o fato de que Jesus está lá, o Pai está lá, o Espírito Santo também estará lá. Tudo mais é irrelevante, é insignificante, é sem importância. Uma segunda consideração que eu queria fazer aqui: o céu é incomparavelmente melhor do que a terra, porque todos aqueles que são de Deus viverão lá para sempre. Bilhões de pessoas têm morrido desde que o mundo é mundo, desde que o pecado entrou no mundo. E muitas dessas pessoas estão no céu. Deixa eu te dizer uma coisa que talvez você não tenha se dado conta. Você conhece muita gente? Tem muitos amigos? Amigos a gente tem poucos, não é verdade? Na terra. Porque no céu, todo mundo é amigo de verdade. Não tem esse negócio de ficar com o pé atrás. Você pode contar, confiar. Lá todo mundo é amigo. Lá estará o nosso Redentor, mas também pessoas redimidas com as quais teremos a chance de interagir de uma maneira totalmente diferente, sem reservas, sem rótulos, sem cobranças, sem expectativas. Tomara que as pessoas que amamos aqui também estejam lá. Se isso vai ou não fazer alguma diferença para quem está lá, eu não sei, embora eu ache que não, eu creio que não, porque se você vai para um lugar, não é, como o céu, que a gente idealiza como um lugar de, assim, onde a paz reina, onde tudo é bom, é verdadeiro, é agradável, você não pode estar lá com o coração preocupado com outra coisa, né? Mas uma coisa você tem que saber: Deus está lá, pessoas redimidas pelo sangue de Jesus estão e estarão lá, e por isso o céu é um lugar maravilhoso, incomparavelmente melhor do que a terra. Não adianta querer criar raízes aqui, porque não vai dar, uma hora você morre. Terceira e última comparação: o céu é incomparavelmente melhor do que a terra, porque lá os recursos são inesgotáveis. Uma das coisas que tem preocupado uma certa gama de cientistas, de ambientalistas, é o esgotamento dos recursos do planeta. Se nada for feito, eles dizem, do jeito que a coisa anda, a vida na Terra está com seus dias contados. Eles estão certos no sentido de que o ser humano devasta tudo, acaba com tudo, suga até o último gole de tudo que toca. Mas no céu não vai ser assim. Lá os recursos são inesgotáveis, tem tanto lá que Deus até libera um pouco para cá, como diz Paulo em Efésios 1:3. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Está tudo lá. E às vezes ele deixa alguma coisa cair aqui. Os efeitos do pecado não tem poder para esgotar os recursos de lá, porque lá, além de não ter pecado e nem o mal atuando, Deus é a fonte de tudo. Não tem inflação, não tem doença, não tem desmatamento, não tem conglomerado financeiro, não tem lobistas, não tem especulação financeira, não tem especulação imobiliária, não tem interesses políticos. Lá a ferrugem não corrói, a traça não destrói, como bem disse Jesus em Mateus 5:20. Céu é pura graça de Deus para os que creem em Jesus Cristo. Se você morresse, chegasse na porta do céu e Deus dissesse para você o seguinte: me dê uma razão, uma boa razão, para que eu deixe você entrar. O que você, meu querido, minha querida, responderia? Eu fui bom na terra, eu tive uma boa família, eu fui um bom pai, fui uma boa mãe, eu fui um bom patrão, eu ajudei pobre, eu fiz isso, eu fiz aquilo.
deixa eu te adiantar um negócio. Se você chegar lá e responder com essa conversa, o que você vai ouvir de Jesus é o seguinte: eu nunca te conheci. Você não confirmou presença, não. Seu nome não está na lista. Porque o céu, gente, é pura graça de Deus em Jesus Cristo. A senha para entrar no céu não é eu fiz isso, eu fiz aquilo. A senha é Jesus Cristo. A boa razão para você entrar no céu é o sacrifício de Jesus. A única razão pela qual você pode entrar no céu é o sacrifício de Jesus. Pura graça de Deus, e na obra do Senhor Jesus Cristo. E por que o céu é algo que a gente deve desejar? E com isso eu vou encerrar. Porque o mundo, gente, que nós estamos, não sei se você está percebendo, esse mundo que a gente está acostumado, essa vida que a gente está acostumado, está desmoronando. Eu sei que boa parte do mundo vai superar tudo que tem acontecido nos últimos tempos, muita gente vai dar a volta por cima, mas o mundo, a vida como a gente conhecia até então, está desmoronando, é um fato. A gente não pode mais pensar que vai ficar tudo bem, está tudo certinho, a situação está complicada, não é? O mundo é assim. Um dia desse eu vi um investidor conversando com um sujeito que tinha ido até ele em busca de recursos, ou até de sociedade. O investidor viu o projeto, olhou para o cara e disse: mas você aqui só tem planos para 10 anos, e daqui a 30 anos, 50 anos, 100 anos, seu projeto não chega lá? Se não chega, então eu não posso investir nisso. Investir num projeto que está com os dias contados não é muito inteligente. Todo dia a gente fica sabendo de alguém que caiu vítima de algum golpe de estelionato, e a essência é sempre a mesma. As pessoas são enganadas pela sua própria ganância, como diz Tiago 1,14. Os malandros se aproveitam da ambição das pessoas para darem seus golpes. Então, nós temos sido avisados a vida inteira. Eu, desde que me conheço por gente, eu ouço falar de golpe do baú, do bilhete premiado, desses homens, dos sedutores, que se aproveitam das pessoas mal amadas pela internet. No entanto, os golpes continuam logrando êxito em muitos casos. Esse é o mundo. O mundo é assim. É um mundo que jaz no maligno e caminha para uma destruição desse sistema, dessa vida. No céu, entretanto, segundo o Apocalipse 21, 27, jamais entrará algo impuro, jamais entrará alguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso. Lá só entrarão aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Você vai para lá? Tem certeza disso? Mas quem pode ter certeza, pastor? Quem investe no céu, quem acredita no céu, quem sabe que a única alternativa saudável, viável, eterna para si é o céu. Quem vai para o céu? Quem responde ao convite de Jesus Cristo, quem confirma a presença lá. O céu é para quem crê em Jesus Cristo. Céu é a presença de tudo que é bom, perfeito e agradável, e ao mesmo tempo a ausência de tudo que é ruim, imperfeito e desagradável. Céu é tudo aquilo que somente o coração amoroso de Deus poderia desejar. Céu é tudo aquilo que somente a mão poderosa de Deus poderia criar. Céu é tudo aquilo que somente incrível de Deus poderia conceber. Então você coloca tudo isso, o amor de Deus, a mente de Deus, o poder de Deus, e o que você tem? O céu, um lugar inefável, maravilhoso, indescritível. Por causa de quê? Da sua arquitetura? Não, por causa de quem está lá. Eu não sei como é que é o céu, mas o que faz o céu ser o céu é quem está lá, Jesus Cristo.
Existem desenhos, pinturas, descrições, fotos e lugares que são verdadeiras obras de arte. A gente olha para algumas pinturas e a gente fica embevecido. Mas pinturas e descrições sobre o céu não fazem jus ao céu. Simplesmente porque não pode, não tem como. Para se ter uma ideia de como realmente o céu é, só vendo por si mesmo. Aliás, há mais na Bíblia sobre o que não tem lá do que o que tem. Lá não tem lágrimas, não tem dor, não tem sofrimento, não tem doença, não tem violência, não tem discussão, não tem separação, não tem desemprego, não tem preconceito, não tem ócio, não tem mimimi, não tem morte. Alguém conhece uma existência assim? Mas o pouco que a Bíblia descreve sobre o céu já é o suficiente para nos deixar boquiabertos. Deus quer nos deixar num certo suspense, para que quando a gente chegar lá, nós tenhamos uma surpresa daquelas, indescritível e eterna. Nós nunca vamos ficar entediados com o céu, como tem gente aí por aí que diz. Crê em Jesus, ande com Jesus e surpreenda-se com Ele e com o que Ele tem preparado para você na eternidade. Busque, deseje o céu. É uma coisa que vai fazer toda a diferença na sua vida. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e até a próxima, se Ele assim nos permitir.